pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Aparecida Keller, sou professora de língua portuguesa, sou da cidade de Ribeirão do Pinhal, no estado do Paraná. E hoje eu vim gravar essa videoaula para o processo seletivo do estado, certo? Hoje a nossa aula de língua portuguesa terá como tema leitura e interpretação de textos, identificando os diferentes tipos de linguagem, certo? Para começar a nossa aula, nós vamos definir o que é linguagem. Vocês sabem dizer o que é linguagem? O que é o conceito da linguagem? Como nós utilizamos a linguagem no nosso dia a dia? A linguagem, pessoal, é um mecanismo que utilizamos para transmitir conceitos, ideias e sentimentos. Trata-se de um processo de interação. Qualquer conjunto de signos ou sinais é considerado uma forma de linguagem. Portanto, a linguagem acontece a partir do momento em que há interação entre as pessoas. Quando eu vejo um texto, quando eu converso com alguém, nós temos então a linguagem, certo? Que é um meio de interação. A linguagem, pessoal, ela é dividida em 4 tipos que nós mais utilizamos, que são os mais utilizados. Vocês sabem eles? Quais são eles? Eu vou contar para vocês. Nós temos a linguagem verbal, nós temos a linguagem não verbal, nós temos a linguagem mista ou híbrida e nós temos a linguagem conotativa. Hoje na nossa aula nós vamos trabalhar apenas 3 tipos. A linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista ou híbrida, certo? Agora nós vamos definir o conceito de linguagem verbal. A linguagem verbal, pessoal, é aquela que utiliza palavras na comunicação, o chamado signo linguístico que nós vamos utilizar. Ela pode ser de 2 modalidades, a linguagem verbal escrita ou a linguagem verbal oral, certo? Comunicação. Na escrita, a linguagem verbal se dá através de textos, poemas, escritos históricos, livros, jornais. Tudo que for escrito, nós temos a linguagem verbal. Aqui nós temos exemplo de um texto verbal. Silêncio, por favor. É um texto verbal escrito. E isso que eu estou falando com vocês, a minha comunicação com vocês, é um tipo de linguagem verbal oral, certo? E na linguagem não verbal, vocês sabem o que é a linguagem não verbal? É aquela que utiliza signos visuais. Professora, o que são signos visuais? São aqueles que nós conseguimos ver sem ter nada escrito e nós conseguimos entender. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de texto não verbal. Eu tenho uma imagem que corta um cigarro ao meio. Eu sei que é proibido fumar nesse local. Eu não tenho nada escrito, apenas uma imagem, um signo visual. E eu consegui entender o sentido desse texto. Então, esse é um texto não verbal. Aqui eu tenho uma foto de uma pessoa fazendo um sinal de silêncio. Eu sei que esse sinal quer dizer silêncio. É um signo visual. Portanto, eu entendi que nesse local eu não posso conversar. Eu tenho que fazer silêncio. Então, esse é uma linguagem não verbal, certo? E nós temos, além de imagens, nós temos gestos, nós temos ilustrações, placas de não estacione, por exemplo, placas de pare. Tudo são imagens, textos não verbais. Então, nós temos a linguagem mista ou a chamada híbrida, que é aquela que nós mais vemos no nosso cotidiano. Por exemplo, aqui é uma forma de linguagem mista, onde eu tenho a imagem e um texto que se refere à imagem, certo? Violência física
não dá para engolir esse choro. Nós sabemos que esse texto trata-se de uma violência contra quem? Contra crianças. No texto não diz que é contra crianças, mas a imagem eu consigo entender o sentido do texto. Então a linguagem mista, ela complementa, o texto complementa a imagem e vice-versa, certo? Nós vamos para as atividades. Eu quero que vocês pesquisem no celular de vocês uma imagem ou um texto, uma ou mais, pode ser mais, conforme vocês forem encontrando e tiverem a curiosidade de pesquisar e tudo mais. Para cada tipo de linguagem que nós vimos aqui hoje, que são as três: linguagem não verbal, linguagem verbal e linguagem mista ou híbrida, tá? Dessa imagem, eu quero que vocês façam o seguinte, depois que vocês encontrarem essa imagem ou esse texto, certo? Vocês vão identificar quais são de liberdade de expressão e quais são discursos de ódio, tá? É muito importante nós sabermos interpretar esses textos, sendo eles verbais ou não, pois da mesma forma que existem textos legais, existem aqueles que transmitem ódio, que na internet muitas vezes tem o discurso de ódio que é transmitido. Então vocês têm que saber interpretar, para vocês saberem o que compartilhar, o que estudar, o que pesquisar, certo? Vocês vão tentar identificar isso para mim em primeira mão. Depois, vocês vão analisar a diferença entre o passar do tempo e a forma como os textos foram se transformando. Vocês vão pegar uma imagem de 1900, vamos supor. Acho que 1900 está muito longe, né? Vamos pegar uma imagem mais de perto. Uma imagem dos anos 2000, certo? Um texto publicitário dos anos 2000. E vamos comparar com uma imagem de um texto publicitário, ou de uma propaganda, ou de um anúncio dos dias atuais, do nosso ano atual. Qual que foi a diferença? Ela evoluiu? Teve diferença entre o passar do tempo? Evoluiu as imagens? Evoluiu o texto continuou o mesmo? Tem algumas imagens que perduraram com o tempo, que não mudaram, certo? Teve textos que são realmente de 1900, textos verbais que nós utilizamos até hoje. Vamos ver isso aí? E eu quero que vocês também vejam os efeitos de sentido. O que fortalece a persuasão do texto? Qual o efeito de sentido que esse texto provoca em uma sociedade? Qual o efeito de sentido esse texto provoca na nossa vida? Qual o efeito de sentido esse texto traz para nós? O que faz ele ser da forma como ele é, trazer a importância que ele tem e o sentido que ele traz para as pessoas? Como esse cartaz aqui, qual o efeito de sentido que esse cartaz traz? Uma criança chorando, o impacto que ela causa. Então, tudo é proposital para chamar a atenção. Vocês vão ver os efeitos de sentido. E também vocês vão identificar efeitos de humor. Um texto ele não só causa impacto por ser triste, ele também causa impacto por ser diferente, alegre, causar humor, nos fazer rir. Nós temos as charges, nós temos desenhos engraçados, textos engraçados, piadas que trazem humor, certo? Então vocês vão identificar tudo isso. E também textos ambíguos, aqueles que têm duplo sentido, uma imagem que traz duplo sentido, imagem ou textos que dão a entender mais de uma forma, tudo bem? E nós vamos trabalhar de forma discursiva aqui na sala de aula. Nós vamos trabalhar, depois que todos pegarem esse texto, com um debate sobre o que aprenderam e tudo mais, tudo bem? Nós vamos ficando por aqui. Um beijo para vocês, espero que tenham gostado da nossa aula.